Opwise, o podcast oficial do Opilab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opwise, o podcast oficial do Opilab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro e mais especificamente o mercado de opções. Eu sou Alexandre Abidum e hoje eu tô com umas presenças ilustres aqui. Eu tô com o Marcelo Paes, que é o nosso especialista de tecnologia, e tô também com o Marcelo Nogueira, que é o nosso gestor quant aqui do Opilab. Como é que vocês estão, rapazes? Tudo bem? Fala, Abidum, como é que você tá por aí? Hoje temos dois convidados, hoje estamos um Opwise de mais peso ainda, com o nosso gestor quant. Vamos lá, apresenta eles aí pra gente. Fala, Marcelo, se apresenta aí também, que é a primeira vez que você participa com a gente. Fala pessoal, boa noite. Eu fiz questão realmente de participar aqui com um parceiro desse tamanho aqui do lado. Estou aqui para poder ajudar e apoiar nas perguntas e é um prazer estar aqui. Exatamente, pessoal. O convidado de hoje é um dos gestores mais jovens do Brasil. Ele é fundador e presidente do conselho de administração de uma empresa listada em bolsa, que é a Atom Participações, que é a maior mesa de traders da América Latina. Então seja muito bem-vindo, Joaquim Pfeiffer, também conhecido como Kim Pfeiffer. Tudo bem, cara? Fala pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui debatendo aí com vocês. Acho que a gente vai se divertir bastante aí hoje com perguntas e, enfim, comentando aí sobre o mercado de maneira geral. Maravilha. Cara, primeiramente, obrigado pelo seu tempo. É muito legal para a gente poder estar conversando aqui com vocês e tal. Como o Marcelo Nogueira já falou, tamanho aí muito grande. Eu queria começar te perguntando, cara, como você começou a se interessar pelo mercado financeiro? Boa. Bom, o mercado financeiro entrou na minha vida quando eu não sabia o que eu ia fazer para o resto da minha vida, como todo jovem universitário, né? Eu entrei para a faculdade de administração, porque eu não sabia qual área eu gostaria de seguir. Eu pensava em medicina, agronomia, engenharia, economia. E aí acabei indo para administração, que normalmente é uma escolha de quem não sabe muito o que quer fazer e quer aprender um pouco de tudo. E aí quando eu entrei para a faculdade de administração, eu comecei a me interessar que tinha um professor meu, Gentil Canton, e ele investia no mercado financeiro. E aí ele começou a me provocar sobre essa ideia, todas as vezes que eu ia conversar com ele sobre contabilidade ou algum tipo de notícia, etc. E ele começou a me provocar contando essas questões de mercado financeiro e ele falou, olha, você é uma pessoa um pouco curiosa, eu acho que você leva jeito para isso. E aí ele me apresentou uma pessoa que era o corretor dele, né, o broker dele na época, e eu fui até esse broker entender como que funcionava esse mercado. E aí a mosca azul picou e acabou, né? Aí já era. A primeira semana que eu tava lá, óbvio, não entendia muita coisa do que estava acontecendo, mas na época que eu entrei no mercado financeiro, sou já velhinho, né? Foi lá em 2005, o cara que estava sentado do meu lado tinha acabado de fazer um trade e ganhado 5 mil reais. Meu, tipo, 5 mil reais naquela época é como se fosse 50 pau hoje. É um absurdo o cara ganhar 5 mil reais. O salário mínimo na época era 210, 220 reais, para vocês verem o tamanho do absurdo, né? Então eu falei, caraca, meu, como que o cara fez isso? E aí, meu, lógico, dinheiro chama atenção, mas aí depois você vê o ambiente, né? Passa a conviver um pouco mais. Entrei pro mercado e nunca mais vou sair. Esse broker, Joaquim, era um agente autônomo já? Foi o primeiro contato que você teve? Isso, ele era não tinha prova para ser agente autônomo naquela época, né? Então, os brokers de corretora, ele entrava lá e era broker de corretora, não tinha nenhum credenciamento, não tinha nada especial. Depois, quando eu entrei para o mercado, acho que em agosto de 2005, foi a primeira prova da Ancor para começar a legalizar os agentes autônomos, né? E ter essa certificação para que pudessem atuar. E ele era um cara que era corretor de ações mesmo, chegou a trabalhar no Pregão Viva Voz e depois subiu para ficar no telefone ali com os clientes. E tá no mercado até hoje, tá? O velhinho acho que tá com 78 anos, mais ou menos. Walter Neto, se um dia escutar isso aqui, com certeza ele vai escutar. Tá sendo lembrado como um dos principais pessoas que me ensinaram aí mercado financeiro. Vocês são uma mesa de traders, é isso? Eu entendi bem? O nome é esse? É mesa de traders? Isso, é a mesa proprietária, né? Nos Estados Unidos é um modelo bastante comum, né? As prop trading ou desk property, enfim.
E essas mesas proprietárias que são comuns nos Estados Unidos, elas não são de varejo igual é a Atom, né? Elas juntam os ex-tesoureiros de banco, cada um põe um pouquinho de dinheiro lá, e aí todos eles passam a operar aquele montante de dinheiro que eles conseguiram acumular como se fosse um family office aqui no Brasil, ou uma gestora de recursos próprios que não pega recursos de terceiros, né? Isso é nos Estados Unidos, esse modelo que você falou? Ou aqui também é assim? Aqui também é assim. Aqui também é assim, tá. Aqui também é assim, só que o caso da Atom é um pouco diferente. A gente fez um híbrido, né? Porque a gente começou esse projeto em 2012, a gente montou uma empresa chamada WHPH, Work Hard, Play Hard. Muito bom. E aí a gente começou eu sempre fiz gestão de recursos terceiros. Quando eu entrei no mercado em 2005, em 2007 eu já comecei a minha própria gestora. Depois essa gestora foi vendida para uma grande corretora gringa. Depois a gente recomprou essa gestora, mas tinha um período de lock-up. E aí a gente viu uma oportunidade, já que a gente não está podendo operar para os nossos clientes nesse momento, vamos fazer para a gente, né? A gente juntou, eu e mais 3 traders, né? Um deles é a minha irmã. E a gente juntou nós 4 e começamos a operar. E aí o negócio começou a dar super certo. A gente saiu de 1 para 18 milhões de reais. A gente falou, pô, se a gente consegue fazer isso, deve ter mais gente que faz isso e o cara tá escondido por aí. E aí, Joaquim, aí começou animal, cara, é isso. Nossa, tipo, é o melhor, de 1 para 18, cara, você vê assim, e o know-how tava dentro de casa já, né? E vocês promoverem esse supermercado é muita humildade, né? Dizer assim, pô, tem aqui, tem que ter lá fora também, cara, isso é muito legal. E aí a ideia toda, ela nasceu dessa concepção. A gente falou, bom, a gente precisa começar a recrutar as pessoas, porque deve ter um monte de gente que faz igual a gente faz. Só que aí a gente começou a receber currículo. Aí, isso não é escalável, né? Eu vou lá, recebo o currículo e vejo e tal. Às vezes o cara que tem o talento, ele não tá lá disponível para te enviar um currículo, ou ele não tá procurando aquilo. Às vezes o cara tem o conhecimento, mas, enfim, ele não tem o meio para acessar isso. E aí a gente criou toda uma avaliação individual, onde o cara entra, é avaliado, ele passou nessa avaliação, ele recebe o nosso capital, a gente não fala nada com ele. A gente tentou tudo antes, tá? Tentou currículo, tentou fazer campeonato. O campeonato é a pior coisa que tem, cara, porque a gente fez o campeonato, os 3 melhores. O primeiro ganhou 150 pau, o segundo ganhou 100 pau e o terceiro ganhou 50 mil para operar do nosso capital, poder perder e sem precisar pagar nada, obviamente, né? Porque o cara opera o nosso dinheiro. Um mês depois, 22, 23 dias para ser preciso mesmo, os caras perderam todo o dinheiro. E a gente ficou puto, não por perder o dinheiro, mas porque a gente levou 3 meses no campeonato, e aí levou 3 meses no campeonato e os caras escalpelaram a nossa grana, entendeu? Então, cara, a gente não vai ser escalável, velho. A gente vai triturar o nosso dinheiro aqui, e não tem coisa que trader fica mais puto do que o cara perder o dinheiro dele, cara. O trader fica putaço com esse tipo de coisa. E aí eu acho que a gente evoluiu para o modelo mais conhecido e popular, e muita gente do mercado financeiro passou a copiar o que a gente faz. Boa. É até interessante falar, eu já fui um desses lobinhos aí, já passei pela Atom, eu já tentei fazer parte aí também, há uns anos atrás. Eu conheço bastante o trabalho de vocês e eu acho que vocês podem incentivar realmente as pessoas, dar essa oportunidade realmente das pessoas se mostrarem, porque, por exemplo, na época que eu procurei a Atom, faz uns 4, 5 anos atrás, eu estava trabalhando no banco público e eu não tinha muito para onde sair, né? Apesar de eu ser agente autônomo há 10 anos, etc., minha vida passou por um momento que eu precisei. E a Atom foi uma gotinha de esperança. E foi um dos motivadores, realmente. Eu comecei a desenvolver mais trades, a parte de modelagem, etc., porque justamente como vocês promovem muito o trade a pessoa estar lá, eu comecei a me testar no mercado e eu vi que eu não ia conseguir chegar nos parâmetros que a Atom pede para você poder ser um trader ali dentro, né? E foi aí que eu comecei a desenvolver essas modelagens de risco. Então foi realmente uma inspiração muito grande para mim naquele momento de poder ter uma saída, né, no mercado. Que legal, cara. Fico feliz. E, Joaquim, conta uma coisa, cara. Você montou lá o seu primeiro escritório, né, de agente autônomo, que foi em Sorocaba, né?
Você pode explicar o que distingue um agente autônomo de investimento de outros profissionais do mercado, né, outras certificações, e por que vocês escolheram Sorocaba e não São Paulo, por exemplo, né? Tem toda essa coisa mística em volta da Faria Lima e tudo isso, né? Sorocaba foi porque quando eu voltei para Campinas, né, eu fui fazer esse estágio entre as férias da faculdade, né, no intervalo de faculdade em São Paulo. E aí, quando eu voltei, eles tinham um escritório, a corretora que eu estava trabalhando, que era a Gradual na época, extinta Gradual, ela tinha um escritório em Campinas. E esse escritório em Campinas, eu fui para lá, comecei a fazer um estágio gratuito lá, né? Hoje é até um crime quando o cara vai trabalhar de graça, mas, pô, eu trabalhei de graça por quase 1 ano dentro desse escritório para aprender mesmo tudo como funcionava no mercado. E também como que as pessoas captavam, etc. E aí eu fui trabalhar nesse escritório, fiquei quase 1 ano estagiando lá, né? E eles iam trocar de gerente. E aí eu vi uma oportunidade, eu falei, cara, então é uma oportunidade de eu assumir a gerente. Pô, 19 anos, a cabeça, né? Vou virar gerente aqui do escritório. Eu montei o business plan, você tá na faculdade, né? Você vai lá, monta o business plan, eu montei o business plan, bonitinho. Levei lá pro dono da corretora, que era o Paulo Lima, e o Agostinho. Eles fizeram assim, ó. Moleque, você tá louco? O que você tá querendo aqui? Etc, etc. E aí, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Caraca, meu, eu não quero ser subordinado a alguém que eu acho que não vai dar certo. Aí os caras, não, tenha calma e tal. Contrataram um cara que tinha sido gerente do Citibank. O cara chegou no escritório e não tinha ideia do que era um business de agente autônomo, né? Um Citibank, cara, é outro business, totalmente. Completamente. Né? Aí o cara chegou lá e tal, não sabia como que captava cliente, como que abria cliente e tal, não sei o que. Aí eu tinha um plano para tudo isso, né? Eu tinha vontade de fazer isso. Bom, resumindo aí bastante a história, eu fiquei mais 3 semanas com o cara lá e falei, meu, eu vou ter que carregar esse cara nas costas? Eu não, eu vou abrir meu próprio negócio. Cheguei pro dono da corretora, para Agostinho, e falei, cara, tem uma proposta irrecusável para você. Vou montar um escritório em Sorocaba. Por que Sorocaba? Porque eu nasci em Porto Feliz e Sorocaba tá, sei lá, 50 quilômetros daqui. E aí eu, enfim, olhei, o PIB per capita é mais ou menos parecido com Campinas, mas eu nunca tinha morado em Sorocaba. Vinha de vez em quando para cá, né? E aí eu falei, tem uma proposta irrecusável, você me dá 70% da corretagem que eu gerar e eu vou montar um escritório em Sorocaba. Tava rico, com 10 mil reais no bolso que eu tinha conseguido juntar, e vim para Sorocaba, comprei um escritório, aluguei um escritóriozinho e tal, e escolhi a cidade por causa disso e acabei ficando. Nunca quis ir para São Paulo, e eu acho que foi isso que me salvou ao longo da minha carreira, né? Porque às vezes quando você está em São Paulo, você fica um pouco contaminado pela ganância que as outras pessoas têm de querer se alavancar rápido. Então eu brinco que todo o patrimônio que a gente construiu não foi de forma imprudente, né? A gente preza muito pelo gerenciamento de risco, pelo processo, pelo método, e eu acho que tá um pouco mais longe de São Paulo garantiu que a gente não se contaminasse nesse quesito, porque o estilo de vida, ele conta muito. Você vê algumas pessoas que trabalham no mercado financeiro, ostentação nível hard, assim, o cara parece que tá vivendo... Quando eu abri meu escritório com 21 anos, até só complementando o que você tá falando, eu fiz exatamente o que você tá falando, comprei uma Mercedes, eu vivi com os caras nada a ver, conheci o lado mais podre, da Investimentos, da XP, quem conviveu com os caras lá atrás, viu que cliente é que nem biscoito, quebra um, vem 18, a gente viveu isso como agente autônomo em 2012. É boa essa. Na época era isso, né, cara? Legal. E aí, o que aconteceu foi, a gente veio para Sorocaba, né, e a gente começou a angariar bastante cliente. A gente virou um dos maiores clientes de agente autônomo da Gradual. Só que vinha aquele negócio no seu coração, porque, pô, você é broker, você ganha corretagem. E o cliente sempre perguntava, falava assim, pô, você vai cobrar a corretagem? E eu ficava meio, puta, tem que cobrar a corretagem do cara. E aí o cara pedia desconto. E ficava uma situação comercial meio chata, né? Porque naquela época o agente autônomo, ele não é o cara que pode, e até hoje né? Não é o cara que pode dar uma consultoria sobre investimento, fazer a alocação de capital do cara. O agente autônomo, ele é um distribuidor, ele é um broker.
Ele está intermediando um produto para um determinado cliente e tentando vender para o cliente aquele produto que, teoricamente, vai pagar a melhor taxa, o melhor rebate para ele. Nem sempre há mais chance de conflito de interesses, que é muito falado hoje na indústria, né? Em função de que o agente autônomo ele atua como se fosse um consultor, mas, na verdade, ele não é um consultor, ele está distribuindo aquilo que está pagando mais rebate ou pode ser mais vantajoso para ele e não para o cliente em função da taxa. E não é culpa do agente autônomo, é culpa da modelagem do sistema. E aí, o que aconteceu? Veio uma vontade na gente e falou assim, cara, o cara vai lá, enche o saco, etc, fica ganhando corretagem, vamos ganhar super performance. E aí veio a ideia da gente montar um dos primeiros assets do interior de São Paulo. Não tinha asset no interior de São Paulo naquela época, e aí a gente montou o primeiro asset do interior de São Paulo, e aí a gente cresceu bastante, porque a gente continuou tendo o agente autônomo, tocado pela minha irmã e os outros sócios, né, como um distribuidor do nosso asset, que só ganhava super performance. E aí o cliente não pagava mais corretagem. Então, para a gente foi algo que a gente viu no modelo de negócios, um jeito de você... Naquela época, a gente não pensava no conflito de interesses, óbvio, né? Mas a gente não queria mais ganhar por corretagem. A gente não achava aquilo legal, porque eu queria fazer coisas que o cliente realmente ganhasse dinheiro e sabia que os caras que estavam ganhando muito dinheiro ganham de performance. O cara não ganha de taxa de administração de fundo. Os sérios, não, né? E aí eu também estava naquela fase mais jovem que você quer se provar, né? Eu quero me provar que eu sou capaz de ser rentável no mercado financeiro. E aí a gente cresceu bastante, né? Eu me especializei em renda fixa, operações de renda fixa, juros futuros, títulos públicos. Depois de passar um susto em 2007 na Bolsa, quando... eu até ia te perguntar isso, Joaquim. Assim, porque é interessante uma especialização. Geralmente, quando você entra no mercado, você vai querer ser especialista da renda variável, vai estudar várias formas da renda variável render, mas você foi para a renda fixa. E por quê? Como foi isso? A renda fixa é assim. Bom, eu estava já operando uma carteira de clientes para minha época, o tamanho era grande, né? O cara tinha 3 milhões de reais. Aí o cara pegou e falou, Quinho, você tá indo bem, você tá tendo bons resultados? Eu operando renda variável, day trade, swing trade. Day trade não era tão comum naquela época, tá? Mas o bom mesmo era você acertar a posição. Então, sempre acertava a posição, fazia bastante swing trade, comprava no fechamento, vendia na abertura, um negócio bem mais louco, o mercado financeiro, a liquidez era ridícula. Negociava 800 milhões por dia a bolsa. Hoje vocês estão vendo 8, 10 bi, cara, era ridículo o volume naquela época. 800 milhões era volume excelente no dia, era 200, 300 milhões. Aí o cara botou mais 30 pau, e falou, caraca, 30 milhões de reais, né? Vamos pro game. E aí a gente tava indo super bem até setembro de 2007, eu nunca esqueço esse dia. Íamos perguntar para você a respeito disso, inclusive, que você abriu a Asset um pouquinho antes da crise, né? Foi pouquinho mesmo, né? Foi janeiro de 2007 ficou pronto, setembro de 2007 a gente tomou aquela varada de quase 20% da bolsa, a bolsa caiu 20% no mês de setembro, foi pré-crise, foi estouro da bolha imobiliária americana. E aí a bolsa caiu rápido, né? A gente estava com ganho acumulado bom naquele ano, a gente devolveu tudo. O cara ligou para mim e falou assim, pô, tenho 30 milhões de reais, cara. Você acha que eu preciso passar esse risco? Você falou que você era conservador. Não. Eu falei, pô, eu era, né? Só que aí veio essa porrada, pegou em cheio, não tinha nem o que fazer. Eu comprava um negócio, comprava mais e caía mais. Enfim, os preços começaram a se recuperar, né? E aí eu tinha o Agostinho, que era o dono da Gradual na época, como um grande amigo. Eu ligava para ele, né? A gente se apelidou carinhosamente de mão fraca. O que é mão fraca no mercado? O cara que não aguenta segurar a posição, né? Então você chama o cara de mão fraca. Eu liguei para ele, mão fraca, e aí tal, o que tá acontecendo? Daí eu contei para ele, né? Que o cara ligou, decascou, que eu tava triste, chateado, etc. Falou, começa a estudar renda fixa, começa a operar juros futuros, etc. Melhor do que ficar operando essas coisas que você está operando aí, porque também tinha uma micaiada monstra, né?
Aí eu falei, pô, mas renda fixa não dá dinheiro, é igual CDB de banco, por que o cara vai? Aí ele falou assim, pô, você acha que o André Esteves, do Pactual, ficou rico como? O Jorge Paulo Lemann ficou rico como no Garantia? Vai aprender a fazer operação, meu filho. Aí comecei a estudar o CDS, estudar os títulos públicos, que eram título pré, pós, indexado à inflação, como que os juros futuros atuavam, opções de IDI, né, que são as opções de juros que até morreram com a liquidez em 2011, 2012. E fui aprender sobre esse mercado de renda fixa. E aí, enquanto os preços de bolsa foram se recuperando, quando saiu, acho que o primeiro ou segundo grau de investimento, a bolsa já estava lá nos 60 mil pontos, sei lá, que já estava alto pra caramba. Eu falei, já tô, é igual universitário, né? Porque universitário é igual quando eu entrei na faculdade, fui lá e fiz um business plan com base em tudo que eu estava aprendendo na faculdade. Aí eu falei, vou pegar minha carteira e vou treinar esse negócio. Saiu o grau de investimento, a minha comparação todos os analistas projetavam a bolsa para 77, 80 mil pontos. E a bolsa estava a 63. Aí eu falei, cara, para chegar lá, mais 10%, 15%. Pré-fixado, pagando 15%. Fui estudar no mundo inteiro, quando o país recebeu o grau de investimento, o que aconteceu? Juros caiu pra caramba. Aí eu falei, cara, vou apostar em queda de juros. Vendi a carteira inteira, montei uma posição em pré gigante, 100% da carteira em pré, e 100%. Não contente com isso, comecei a operar a opção de aposta de queda na taxa de juros. Não contente com todo o cenário, operando IDI. Aí eu falei, cara, e zerei a posição em bolsa. Aí a bolsa chegou a subir até um pouco mais, e aí veio a crise, e aí eu falo pro pessoal, falo assim, olha, o raciocínio de que o Brasil deveria baixar juros estava certo. Agora, a crise, que ninguém imaginava o que aconteceu, o Brasil sempre subiu juros, a taxa de juros em crises, ele teve que cortar para incentivar a economia. Aí o erro deu certo. E aí naquele ano a gente ganhou 40%. Uau. E todo mundo perdeu dinheiro. Caralho, Joaquim, que impressionante, irmão. Foi uma acertada meio que sem querer, com base no papel. E depois nunca mais eu quis saber de nada. Só para vocês terem uma ideia, né, o quão é bizarro o mercado de renda fixa no Brasil. Uma NTNB em 2019 rendeu mais do que a Bolsa. A NTNB rendeu 50%, a Bolsa rendeu 30 e poucos %. Então o pessoal não conhece muito esses cenários e mercados, né? E é um mercado extremamente líquido, muito maior do que o mercado de renda variável, né, de ações, e as pessoas às vezes confundem o juro baixo com o que pode acontecer ali. Então, você está posicionado num pré, por exemplo, você pega um pré em outubro de 2018, que você teve aí a crise das eleições, né? É só se fazer conta. O Brasil não aguenta pagar 14% de juros ao ano, senão a sua dívida explode. A cada 5 anos ela dobra com juros a 14% ao ano. Então, assim, vai ter que ser no tapa. Ou o governo vai baixar o juro no tapa e vai gerar um problema grave de liquidez nas colagens dos títulos públicos, ou vai fazer as reformas, ou vai criar uma narrativa, vai trazer o ministro da Economia. E aí, mesma narrativa. 2018, acertei o cenário do mesmo jeito, para 2019 colher os frutos. Então, às vezes o pessoal esquece, mas tem muita gordura em renda fixa. Por exemplo, agora, na crise, né? Na crise do Covid, a mesma coisa. Você tinha alguns títulos pré que chegaram a pagar 9,5, 10. E aí, quando a situação se normalizou, ele caiu para 5. Aí você fala assim, mas você ganhou só 5%. Não, cara. Você ganhou de 10% para 50%. Ganhou 50%. Então, como é feita a conta que às vezes afasta as pessoas de conhecer um mercado que é mais estável, né? Eu até brinco. Eu, particularmente, não gosto muito de operar dólar ou índice, que é meio vaca louca, né? Você não tem uma referência. Juros não. Juros você tem uma referência. Você tem o fiscal, você tem o PIB,
Então é por isso que você vê as grandes tesourarias dos bancos operando mais no mercado de renda fixa, e por isso que você viu os bancos de investimento como garantia pactual crescerem absurdo, principalmente por acertar o cenário de juros. E a sua especialidade, né, você falou, operações estruturadas, juros futuros, day trade. Você também, no seu portfólio pessoal, você também investe a longo prazo, tipo buy and hold, dividendos, ou você fica só nas operações dessas que você falou? Não, eu sou um cara bastante oportunista, né? Eu não gosto muito da questão de pensar em empresas que você vai ficar 10 anos, 15 anos. Eu não compro com essa mentalidade. Como eu estou acostumado a olhar muito mais o cenário de juros, né? Eu busco entender um pouco do contexto macro e me aproveitar do cíclico. Se nesse momento eu vou estar mais posicionado em bolsa ou se nesse momento eu vou estar menos posicionado em bolsa. Por exemplo, quando aconteceu a crise agora do Covid, sempre acontece assim, algumas sortes, sei lá, eu acho que a questão é da leitura um pouco mais macro mesmo, né? Quando o Brasil derrubou a taxa de juros a um nível que ficou low, eu sempre falo que você tem que traçar dentro de uma matriz a taxa de juros brasileira, porque ela é cíclica, né? Ela não é uma coisa flat, que você vai ter ela tranquila e transitando por todos os tipos de cenários. Se você tem um cenário de expansão, você vai ter um juro forçadamente um pouco mais baixo, abaixo do ponto ideal, você vai favorecer mais o cenário de bolsa e você vai permitir um câmbio até um pouco mais elevado se a sua taxa estiver muito abaixo dessa perspectiva. E aí eu vou montando as minhas posições com base nisso. E essas oportunidades surgem também com base nisso. Então eu não mantenho... Esse tripé, então, que você fala, é o tripé que você carrega bolsa, juros e câmbio? É isso que você faz a gestão da sua carteira, então? Sempre. E assim, se eu não estou comprado em bolsa, não necessariamente eu estou vendido em bolsa, tá? Por exemplo, em dezembro, novembro, para ser específico, de 2019, eu liquidei todas as minhas posições em bolsa e vi o negócio rampar em dezembro e eu ficar chupando o dedo. Você tá achado meio de maluco, meio de, não acredito que você perdeu. E dezembro foi muito alto, tipo, alguns papéis que eu tava, chegou a subir 30%. E eu fiquei louco, eu falei, caramba, carregar essas porcaria meses e meses. Mas você precisa ser um cara disciplinado, você precisa ser um cara consistente. E aí eu tive a paciência, não sabia que ia acontecer o que aconteceu pelo Covid e costumo brincar, né, que mesmo que não acontecesse, ia acontecer uma correção ou uma estabilização esse ano de muitas empresas e do mercado de uma forma geral, porque os juros já estavam abaixo do ponto ideal, agora estão abaixo do ponto ideal. Só que aí quando veio a crise do Covid, né, surgiu a oportunidade, porque o cenário bom, o juro vai ficar baixo, e se o juro vai ficar baixo para ter essa recuperação, e o cenário também do governo era trazer a taxa de juros para desvalorizar um pouco a nossa moeda, para compensar em exportação o que estava acontecendo com o resto do mercado que estava paralisado, veio a oportunidade de você montar a posição em bolsa de novo, porque, não tinha outra coisa para você investir, teoricamente, e o pré também tinha explodido erradamente, porque as pessoas achavam que o Brasil ia subir juros ao invés de cortar juros por ser emergente. Só que faz 3 crises que a gente faz a mesma coisa, a gente corta juros. Então você tem que pensar um pouco sempre nesse tripé de entender qual que é o momento. Quando você tem juros mais elevados, aí sim você tem uma discrepância, se a bolsa está em um período mais alto, uma oportunidade talvez de vender. Eu não vi essa oportunidade, porque em 2015 os preços se ajustaram, os juros estavam na lua, o câmbio estava lá embaixo, e bolsa também já tinha ido lá para baixo, mas foi num processo lento, um processo choroso, né? Aquele processo de 2012 até o finalzinho de 2015, que a bolsa só ficou de lado para baixo, né? E aí depois deu aquela porrada. Não, foi horrível, cara. Desculpa o termo, nem sei se posso falar, foi fábrica de pica, cara. Sem dúvida. E um dos maiores desafios que a gente tem hoje aqui no nosso modelo de pensar, que é na parte de opções, é justamente porque naquele momento onde
as puts deveriam ter funcionado, mas o movimento não foi acelerado o suficiente para acionar a proteção de venda e nem ganhou uma tendência, foi uma tendência meio bosta, né? Desculpa, Bidon, depois você coloca os pis aí. É uma tendência meio ruim, aquele negócio que nem descia nem subia. E depois, quando subiu a bolsa em 2015, subiu de 40 para quase 60, 70 mil pontos, 50% de alta em 6 meses. E quebra qualquer tipo de modelagem se você está exposto demais. Não tem como prever, né? Por isso que é importante esse balanço, né? Primeiro, ele vem a questão da análise macro e a paciência. Tá todo mundo tirando sarro agora dos grandes gestores multimercado, que é o Xavier, que é o Adam, falando que os caras estão apanhando do mercado há 2 ou 3 anos. O mercado é cíclico. Se esses caras estão prevendo um problema grande e deve acontecer esse problema grande, é bom ter aí algo na gaveta que vai ser maior que Covid, né? O Covid, eu até brinco, né? Pode ter sido um igual foi o estouro da bolha imobiliária lá em 2007. Aí o pessoal volta a ganhar confiança e depois... de novo. Perfeito. Gente, deixa eu só fazer uma pergunta aqui que eu tô muito interessado nisso, cara. Eu tenho uma irmã e ela é mais velha que eu. E a nossa convivência é bem boa, mas não 100% do tempo. Como que é você ter essa convivência com a sua irmã? Como que é esse trabalhar do lado de um familiar? É legal? É igual, cara. Eu acho que é assim, tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que você sempre vai ter do seu lado uma pessoa comprometida, uma pessoa que acredita em você e uma pessoa que você vai olhar do lado, não importa o horário da noite, virar madrugada, etc., vai estar lá com você, entendeu? Então, eu acho que a questão da dedicação, do comprometimento é extremamente importante. Só que entra outras questões, óbvio, que que são ruins, que você acaba levando muita coisa para casa, inclusive para casa dos seus pais, e acaba virando uma discussão que você acaba envolvendo a família inteira dentro desse processo. Eu acho que eu e a Carol, a gente passou e passa por muitas fases ruins nesse sentido, né? Porque às vezes um não concorda muito com a decisão do outro, e aí chama o pai, chama a mãe, entra todo mundo na discussão, e aí cria até aquele meio racha familiar de alguns dias. Mas, cara, a gente sobreviveu, a gente entende a importância um do outro para o negócio, a gente acredita um no outro, e eu acho que é isso que é mais importante do que qualquer coisa. A confiança que a gente tem. A gente pode estar brigado, a gente pode estar puto um com o outro, mas a parte boa disso tudo é que um nunca deixou o outro na mão, independente do quão bravo, quão triste, e é normal, você tem as divergências, etc., como você tem com qualquer pessoa, mas eu acho que a resiliência, diferente de quando é um sócio terceiro, né, não tem, já tive outros sócios em outros projetos, e no momento que a coisa aperta, o cara espana, e eu acho que assim, na Carol, eu vejo uma fibra, uma força de vontade, um negócio que é muito complementar ao que eu faço. Aliás, eu acho ela muito mais importante por todo o processo, porque é uma pessoa que, enfim, é mulher, está no mercado financeiro, tem um pouco desse preconceito, né? O dia dela começa às 5 horas da manhã. Eu falo, quem acorda às 5 horas vai ter que ser muito feliz, cara, porque eu não consigo. É verdade. Assim, é interessante você falar isso, porque mulher no mercado financeiro realmente é muito difícil encontrar, rola um preconceito de entrada gigantesco, mas todas as mulheres que eu conheci que estão estabelecidas profissionalmente são muito respeitadas. Então, realmente, nós vemos, a comunidade vê a sua irmã como uma pessoa muito respeitada, inclusive teremos muito prazer de tê-la um dia aqui conosco também no podcast. E nós promovemos muito isso, nós temos líderes mulheres, a Fernanda você conheceu aqui, nós realmente entendemos a importância, porque querendo ou não, a gente entende também que o mercado financeiro é composto por essa parte de não só sentimentos, mas de emoções, de todos esses tipos de coisas. E as mulheres sabem lidar com isso, mas muito melhor que os homens, e sempre souberam, né? Não, e outra, elas fazem várias coisas ao mesmo tempo, a gente é capaz de fazer uma só. Eu tô aqui operando, a Carol tá
operando e respondendo o cliente, fazendo outro negócio e combinando a balada. Eu falo, caraca, velho, não dá. Incrível. Já que você falou de família, você tá com a sua irmã, teus pais também eram investidores? Como é que é a cultura dos seus pais, já que você tá falando da família, como é que foi aprender? Porque para mim, por exemplo, meu pai não é investidor tradicional, né, do mercado financeiro, mas ele sempre foi um cara que guardou dinheiro, que, né, foi juntando essas coisas, trabalha com construção e tal, e eu não aprendi nada disso, fui aprender só depois de velho, mexer com investimentos, né? Como é que foi na sua família aí? Bom, em família, meus pais nunca foram no mercado financeiro, não tinham nem ideia direito de como isso funcionava, né? Mas eles sempre foram pessoas que incentivaram muito a gente e deram a tranquilidade para a gente escolher o que a gente quisesse fazer, mas sempre ressaltando, né? Liberdade com responsabilidade. E na questão financeira, de educação financeira mesmo, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, eles sempre pregaram, né, que a gente soubesse cuidar cada um dos seus próprios gastos. Então, a gente tinha, no começo, uma mesada limitada, depois não tinha mais mesada, e aí se vira com a vida, organiza, não faça dívida, enfim, uma série de aprendizados ali importantes, né, e um incentivo e um apoio muito grande, porque o Marcelo aí sabe muito bem o começo, né, do mercado financeiro, principalmente quando você entra nesse mundo, vê todo mundo torrando, gastando, você quer fazer meio igual, etc., você começa a criar um pouco mais de cabeça, você começa a ter um pouco mais de cuidado. Eu acho que é importante essa cultura e mentalidade de saber o valor das coisas. Eu acho que isso foi importante para a gente conseguir alcançar o que a gente chegou até esse momento. Tem que doer, né, Joaquim? Perder R$1 tem que doer, cara. Não dá para você... Cada moeda. E aproveitando... Mas eles te apoiaram, então. Quando você falou que ia fazer isso, eles deram super apoio. Total. Porque não é muito comum, né? A maioria dos pais fala... desculpa, corre rapidinho. A maioria dos pais você fala assim, não, eu vou fazer na bolsa. Você tá louco, você vai perder dinheiro, né? Pelo menos uma boa parte dos que eu conheço fariam isso, né? Meu pai foi um dos que me incentivou, né? Ao contrário. Mas até onde eu sei, isso é meio raro de acontecer. Eu acho que a questão depende muito de como é a cultura. Se você tem uma educação financeira boa, apesar de não conhecer, né, eles vão te incentivar e vão, assim, eles me incentivaram, mas não me deram dinheiro para abrir o escritório, entendeu? Então eu acho que você quer fazer isso? Mostre que você é capaz de sobreviver fazendo isso. Mostre que você é capaz de construir por si, sozinho. E eu fico muito feliz com isso. E às vezes as pessoas falam, pô, o pai tem que ajudar, tem que fazer. Eu acho que não, acho que o meu pai fez certo na época. Ele falou, cara, você quer fazer isso? Você quer mesmo? Você vai conseguir fazer por você mesmo. Porque foi a mesma coisa que meu pai falou, exatamente. Não vai funcionar. Então, às vezes, eu, por exemplo, quando passei na faculdade, não ganhei um carro dos meus pais, entendeu? Muita gente ganha carro dos pais. Aí o cara, quero montar uma empresa. O pai vai lá, toma um dinheirinho para você começar a montar a sua empresa. Aí o filho vai lá, faz um monte de cagada, não recolhe imposto, não contrata o contador, aí o pai vai lá e arruma sempre a cagada. Meu pai nunca arrumou a cagada. Ele falou, cara, se você se puder, desculpa o termo, é por você mesmo, entendeu? Nesse ponto aí que você falou, meu pai, quando eu entrei no mercado, eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, pai, eu preciso de um notebook, porque eu usava o computador da faculdade, tava atendendo os caras, mas chegou uma hora que eu precisava fazer um negócio. Ele falou assim, bem pra mim, exatamente isso. Ele falou assim, se você escolheu esse seu caminho, você tem que se virar. Eu não vou te ajudar. Boa sorte. Aí eu me ferrei, fiquei pé da vida. Nossa, não acredito, como é que ele faz isso comigo? Deu 2 meses, tá? Eu tinha comprado um notebook, ele veio e me deu metade do dinheiro do notebook. Mas só depois dele ter visto que eu fiquei louco, que eu corri atrás e me virei, sabe? Muito bom. Bem legal. E aproveitando que você falou dessa questão de gestão de patrimônio pessoal e tal, quais são os maiores desafios de você estar à frente de uma empresa listada em bolsa, né? Porque a partir do momento que está listada em bolsa, né, eu imagino que você tem muito mais gente aí, cliente ligando, né, investidor perguntando coisa, né? É pesado. É pesado, é isso que eu digo. Eu acho que assim, o sonho de ter um veículo listado nasceu lá atrás, né? Porque quando você entra no mercado financeiro, qual a coisa que você estuda? Value Invest, Warren Buffett. E aí o Warren Buffett
foi lá e comprou a Berkshire Hathaway, que era uma empresa de tecelagem falida, e transformou no império que ele montou, né? E aí você fala assim, pô, eu queria fazer um negócio desse no Brasil, queria poder fazer, ninguém fez, etc, etc. E jovem, e depois que começa a ganhar um certo dinheiro, é um imbecil. Se fosse olhar por Kim lá com 29 anos, quando eu fiz essa loucura em 2014, não faria de novo, porque no Brasil é tudo mais complicado, empreender é muito mais complicado, você ter uma empresa de capital aberto é complicado, você ter essas questões de lidar com CVM, com inspeção, é tudo muito mais complicado e foi um processo muito penoso, né? Então, foi um processo difícil, né? Para quem não sabe, a gente não fez um IPO e captou recursos. A gente foi tentar fazer igual o Warren Buffett. A gente montou a nossa mesa proprietária em 2012, a gente ganhou bastante dinheiro, estava ganhando bastante dinheiro. A gente falou, pô, a gente pode fazer disso um negócio maior. A gente visitou as empresas nos Estados Unidos, as mesmas proprietárias nos Estados Unidos, viu que o negócio era gigante, que os caras ganhavam muito dinheiro, que os caras recrutavam um monte de gente, etc. Eu falei, caraca, velho, vamos montar o Banco Garantia. E você tá moleque, antes dos 30 você é louco. Você vai fazer essa coisa desse jeito. E aí a gente foi. Aí quando a gente foi, apareceu a oportunidade de você comprar o veículo listado, que era a Enepar Telecom, estava em recuperação judicial, uma empresa com 8 milhões de patrimônio descoberto, tinha um passivo a descoberto de 8 milhões, ou seja, se a empresa vendesse a empresa inteira, ainda ficava 8 milhões de reais para os acionistas minoritários pagarem, né, entre aspas. Não paga porque você é limitado ao que você investiu, mas mesmo assim a empresa estava falimentar, há 14 anos sem qualquer tipo de operação e nunca tinha dado R$1 de lucro. Bom, beleza, os caras falavam, compra essa empresa em recuperação judicial, trâmite fácil, você compra ela, no outro dia a justiça já homologa, você não vai ter problema com passivo, trabalhista, fiscal, etc., do grupo econômico, nada. Beleza, acreditamos no advogado, compramos a empresa. No outro dia, fábrica de naba, resolver problemas. A gente virou, na verdade, uma empresa de advocacia aqui. A gente chegou a peticionar em quase 3 mil processos. Eu não estou brincando com você, são 3 mil processos. E aí, foi um período muito foda pra gente, né? Porque a gente teve que resolver toda essa parte jurídica. E aí, a gente prometeu que quando a companhia saísse de recuperação judicial, a gente ia transferir a nossa empresa para essa companhia. Só que aí, quando chegou a hora da gente fazer isso, como que eu ia fazer com uma insegurança jurídica dos meus ativos serem cassados e a companhia não poder continuar resolvendo seus problemas? Aí a gente montou lá um contrato de cessão, um instrumento jurídico que protegia a gente para a gente fazer essa transição. Fizemos essa transição, aí no meio do caminho, encheção de saco gigantesca da CVM, com vários tipos de inspeção em loco, porque o cara não entendia a nossa atividade, o cara achou que a gente era uma trading de comércio exterior, aí enfim, o cara confundiu, perguntou o que era um trader, e eu acho que o pior de ter um veículo listado é a burocracia que no Brasil é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você vai lá e você compra vários tipos de casca de empresa que já está listada e faz o re-IPO, que é jogar a sua companhia para baixo, e a lei te protege. Aqui no Brasil, não. Além da lei não te proteger, a burocracia de entrega de documento, a burocracia de cumprir todos os ritos de uma companhia aberta é bem pesado. E aí vem a encheção de saco de investidor, né? A encheção de saco de investidor, para o nosso lado, a gente entende e não vê com grandes problemas, a gente até gosta de bater papo com o investidor, exceto aqueles caras chatos que vai lá e fica te criticando, e fala, a empresa deveria usar melhor o caixa dela, a empresa deveria pegar o caixa dela e comprar em ações de não sei o que, o cara fica palpitando o tempo inteiro, fala, cara, pega o teu dinheiro e faz você. Você acha que é fácil tomar essa decisão aqui? Não é fácil. Então,
todo acionista quer virar o empresário, quer virar o cara. Fala, cara, meu cargo de presidente está à disposição. Vai lá, assume e toma a decisão você. Você tem coragem? O cara não tem coragem, né? Nem a pau. A encheção de saco de investidor é pequena, e as outras questões também são bem pequenas. O que mais enche o saco é a questão toda burocrática. A burocrática de informações CVM, informações da companhia e a administração em si processual que uma companhia passa a responder a alguns processos, algumas coisas desse tipo. Então, ser empresário no Brasil, ser empreendedor no Brasil é uma tarefa, assim, quase que impossível. Por isso que empreendedor no Brasil, o cara é tão cultuado. Agora eu entendo completamente isso. E eu vivi uma vida muito tranquila, estava dentro de uma zona de conforto, porque a gente tinha a nossa gestora, depois a gente tinha a nossa mesa proprietária, que era só a gente, não era um negócio grande, não era um negócio a nível nacional, igual é a Atom hoje em dia. Então a gente podia levar a nossa vida com muito mais tranquilidade. Depois que veio tudo isso, meu Deus, foi de chorar. Então você não faria de novo se fosse voltar no tempo? Não, porque agora eu tô velho e sei todas as dores que a gente passou, cara. Mas não adianta. Tem coisa que se você não pula na piscina quando é jovem, você não pula mais na adulta. Exatamente, cara. Eu falo assim, foi difícil, tá? E se perguntar aqui, mas e aí, hoje você tem orgulho de tudo? Eu acho que sim, porque a gente saiu da zona de conforto, a gente construiu tudo que a gente construiu. Mas eu, sabendo tudo aquilo que a gente sofreu para chegar até aqui, não faria. Assim, é um fardo mais pesado do que muitas pessoas podem carregar, e é o caminho mais difícil. A gente fez o caminho mais difícil. Sabe quantas empresas no Brasil saíram de recuperação judicial porque foram adquiridas? 5? Uma. Só a gente. Na história. Caramba, na história. Na história. A gente é tese para vários escritórios de advocacia pelo que a gente fez. Sabe quantas empresas fizeram o re-IPO no Brasil? Só uma. E a gente nem levantou capital, a gente só enfiou o negócio de graça e deu 30% de um negócio rentável para todos os acionistas minoritários. Eu falo, cara, se a gente não for pro céu depois disso, eu não sei mais. Na próxima que você for fazer, você me chama antes, que eu tenho uma Boa. Muito legal essa história. E qual que é a visão de vocês para os próximos anos? A visão da Atom para os próximos anos, na Bolsa, no mercado? E para os planos de vocês mesmos, né? A gente acredita que tem muita coisa que a gente vai realizar ainda, né? Eu acho que esse ano de 2020 foi muito bom para a gente, para consolidar o que a gente está fazendo, consolidar o modelo de negócios, mudar a gente de patamar. E agora que a gente está começando a se ver um pouco mais livre de todas as, desculpa o termo, né, mas todas as cagadas, né, de passar por um processo de recuperação judicial que não era o nosso, depois passar por uma fiscalização importante aí da CVM, de entender o nosso modelo de negócio, de entender o que a gente faz, de entender as coisas que a gente fez. Foi um momento difícil que acho que ficou para trás e que agora é a hora da gente começar a curtir e consolidar o que a gente está fazendo. Eu acho que tem muita coisa legal que a Atom está fazendo, aplicativos, mercado internacional que a gente está de olho, olhar também com mais bons olhos, de repente agregar alguma operação para recursos terceiros dentro da Atom. A gente sabe quando você resolveu a burocracia e você fala, estou virando criativo de novo? A gente acha que esse ano 2020 serviu para a gente recuperar um pouco a nossa criatividade, recuperar um pouco a nossa vida, né? E essa nossa alma empreendedora, porque foram os outros anos, até meio de 2019, foi só amassando a gente não tinha espaço para pensar nas coisas que a gente gostaria de fazer. Foram 4 anos ali muito sofrido mesmo, muito que, cara, assim, eu sempre fui um cara católico e tal, mas
um ano que eu ia pra igreja direto, cara, porque, cara, tem que rezar pra ver se vai passar esse inferno astral. Mas como você evoluiu nisso aí é impagável, o aprendizado, a evolução, claro que você não faria de novo porque dói, né, mas a pessoa que você é hoje, como você pode passar isso para nós, da comunidade e tal, é incrível, né, não é à toa que vocês hoje, eu acho, e aí eu vou falar uma coisa que a gente já conversou, você tem um orgulho quando você fala dos seus alunos que é incrível, e assim, você só pode estar aí se você tivesse passado por tudo aquilo, né? Então é incrível, assim. Eu acho que é sair da zona de conforto, você ter determinação, fé em Deus e amar o que você gosta, porque, cara, se não for por amor, for por dinheiro, você não aguenta, cara. É foda. E Kim, deixa eu te perguntar, você usa o OpLab? Uso pra caramba, uma ferramenta fenomenal, que acabei descobrindo no meio da pandemia, né? Porque quando surgiu a pandemia, eu comecei a fazer muitas aquisições via venda de put, de alguns ativos que eu achava que estavam bastante amassados, e essas puts apresentavam taxas assim ridículas. Ridículo. 20%, é um negócio ridículo. E eu não tinha encontrado nenhuma ferramenta que eu pudesse olhar essas opções, todas essas opções organizadas, com os vencimentos, enfim, dos ativos que eu estava pesquisando, né? E aí eu comecei a pesquisar, achei a OpLab, e, cara, ferramenta fantástica, dá para você montar operação estruturada, simular operação estruturada, todos os tipos de estudos que você tem, e você tem todas as opções possíveis e imaginárias daqueles determinados ativos. Então é um negócio assim surreal. Eu costumo brincar, né, que não tem uma ferramenta tão objetiva e fácil para opções como essa ferramenta que vocês estão construindo. E isso se reflete, Kim, também na nossa equipe. Nós somos apaixonados por isso aqui, cara. A gente ama, é isso que você falou. A gente se ajuda, a gente tá ali aprendendo. Nossa administração é totalmente horizontal. O nosso CEO, que é o CTO, que é o Ale, é um cara incrível, que tem uma história de empreendedorismo ralada também. Então, é muito legal você falar isso. E é um orgulho para nós, assim, saber que tem parceiros tão grandes utilizando a nossa plataforma. Legal. E além do que, a gente está sempre trabalhando para melhorar e transformar isso numa plataforma cada vez melhor. Então, até o fim do ano ainda vai sair a nova versão, a gente vai ter bastante coisa aí para trazer para quem usa a ferramenta. Eu queria te perguntar, nesse momento aqui vocês estão fazendo a semana do Zero ao Trader ao vivo, né? Como está sendo esse projeto? Cara, é um projeto bastante legal, né? Capitaneado aí pela Carol. Tem uma energia incrível, né? É um projeto que a gente está levando conteúdo gratuito para o investidor que está começando a querer entender mercado financeiro, que está começando a dar os seus primeiros passos. E o legal é que essa semana do Zero a Trader a gente tem um monte de conteúdo, a gente tem um monte de informação e mostrando também como funciona um pouco mais do mercado financeiro na prática e um pouco mais de como a Atom funciona. Por que a Atom entrou no projeto educacional? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas vocês vendem curso também ou está focado em treinamento de pessoas? Sim, a gente está focado nisso porque a gente dá uma avaliação para essas pessoas para que elas possam operar o nosso capital. Igual hoje a gente tem mais de 120 pessoas operando o nosso capital e conseguindo se desenvolver aí dentro do mercado. Então, acho que uma semana para quem está começando a dar os primeiros passos na Bolsa de Valores, vai que a Carol tem uma energia incrível e vai se surpreender com a quantidade de conteúdo que vai receber de informação sobre a Bolsa de Valores essa semana. Então, para trabalhar na Atom, o caminho é esse? O caminho da Atom você pode, através de algum treinamento, você ganhar uma avaliação e fazer a prova, e se você passar, você está aqui. Ou simplesmente, se você já tem conhecimento sobre o mercado financeiro, já tem uma estratégia que é eficaz, que é comprobatória, com bons controles de risco, etc., faz a avaliação da Atom, só comprar a avaliação separada, não precisa fazer curso nenhum, não precisa fazer nada, e você batendo as metas, sem romper as métricas, você está aprovado. Essa avaliação é como se fosse uma certificação?
É uma certificação para você receber o nosso capital, né? Porque a gente não pode ser os porra louca, a gente já fez isso no passado, a gente já dava o currículo do cara e dava o dinheiro pro cara. Aí não terminou bem essa história e nem era escalável, né? Eu perguntei se é uma certificação, porque no mercado de tecnologia, por exemplo, tem as certificações lá da SAP, da SAP, da Oracle e não sei o que. Eu acho que a certificação de vocês provavelmente até deve valer em outros lugares, além da Atom. Inclusive, a gente está conversando com um grande banco de investimento renomado, né, que contrata muitos traders para a tesouraria dele. E ele está verificando os desempenhos dos traders que a gente tem aqui e do pessoal que faz a avaliação e pode vir a utilizar a gente como uma das referências para a contratação dos futuros tesoureiros ali, do pessoal que está operando. Que legal. Legal, parabéns. É um banco pequeno, é um dos casos, o maior banco da América Latina. Eu sei, que legal, entendi. Legal. Comprou uma corretora pequena nesse dia aí, entendi. Pequenininho. Bom, então vamos lá, Joaquim, agora para a nossa pergunta, o Upwise, já que a gente falou agora dos modos de entrada na Atom e tal, qual que é o conselho que você daria hoje para quem está começando no mercado financeiro? Bom, eu acho que hoje, em função de você ter um marketing gigante, agressivo das pessoas valorizando a estratégia, valorizando a facilidade, né? O meu super conselho para as pessoas é vejam o que as pessoas de alta performance têm de diferente das pessoas que não têm uma performance boa em qualquer coisa na vida. Seja um atleta, seja um empresário, seja uma pessoa que trabalha dentro da companhia, né? Qual é o grande diferencial dela? É o processo, é o método, é a organização. Esses processos, hoje, pelo imediatismo, eles estão subvalorizados, eles são subestimados pela maior parte das pessoas. E as pessoas acabam supervalorizando a estratégia, supervalorizando um tipo de estratégia que ele deve utilizar, leitura de fluxo, análise técnica, figura, etc, etc. Coisas que não são escaláveis. O que é escalável é quando você tem um processo, um planejamento, um método, uma organização e a paciência. Então, acho que se eu fosse dar um conselho que fosse relevante para as pessoas, entendam que o processo, a organização, a paciência é muito mais importante do que a estratégia. Ou seja, não tem santo grau. Não tem santo grau. E outra, quando você tem essas coisas de forma organizada, você com certeza vai saber o momento certo de usar cada estratégia. Agora, quando você não tem, você vai fazer muitas coisas no emocional. E as pessoas que tomam decisões com base emocional são as pessoas que não conseguem ter consistências e resultados fora de série. Boa. Joaquim, cara, muito obrigado. Foi muito legal esse podcast. Com certeza acho que virão outros, inclusive com a sua irmã, a gente também vai ser uma grande convidada. Como que o pessoal encontra você nas redes sociais? Como que o pessoal encontra a Atom? Conta pra gente. Bom, nas redes sociais o pessoal pode me encontrar no @KimPfeiffer, né, com 2 Fs, tanto no Instagram quanto no Twitter. Sou um cara que é bem tranquilo, não tem muita postagem, não tem muita coisa lá, mas enfim, sempre a gente tá postando algumas ideias e algumas coisas lá também, até algumas mais polêmicas, né? E quem quiser saber um pouco mais da Atom, né? Tem o site atomeducacional.com.br, onde você pode acessar as informações tanto dos treinamentos quanto das avaliações para operar o nosso capital. Maravilha. Marcelo Paz, como as pessoas encontram você nas redes sociais? Bom, como sempre, começo agradecendo a presença do Joaquim aqui, foi muito legal o papo. Com certeza a gente vai chamar para você para outros papos, além da sua irmã aí, que a gente também vai convidar. Vai ser legal fazer uma roda aí de um dia aí, todo mundo junto, trocando ideia, falando de mercado, que é o que a gente mais gosta de fazer. Para me encontrar, Marcelo com 2 L's, H Paz, no Instagram, e de lá encontra as outras redes. Maravilha. Marcelo Nogueira, como as pessoas encontram você nas redes sociais? As pessoas me encontram como Marcelo.chama com 2 L's, mas não vão encontrar nada demais lá também. Nos sigam nas nossas redes do opilab.app, que lá que a gente posta conteúdo de qualidade.
E tamo aí. Exatamente, pessoal. Como o Marcelo falou, sigam a gente no Instagram, @opilab.app. A gente está também no Twitter como @opilabapp. Temos nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook e também o nosso site www.opilab.com.br. A gente tem o nosso blog lá, onde a gente posta conteúdo toda semana. Se você gostou desse podcast, obrigado pela sua audiência, compartilha e até a próxima.